falando, aproveitando que o João, que você falou de educação financeira e pensando no cenário do Brasil, recentemente a gente viu aí a idealização, né, surgimento, não sei se já podemos dizer assim, de alguns programas, como o Programa de Educação Financeira nas escolas, em parceria com a CVM, e o Aprender Valor. E assim, pensando no formato desses programas, na ideia de como eles serão aplicados nas escolas, e principalmente nas escolas públicas, você acredita que esse formato ele é o formato ideal, tá legal, é assim mesmo que deveria ser feito, ou precisa de um ajuste, poderia ser diferente, poderia ser melhor? Como assim, na sua visão, é o formato ideal de você abordar a educação financeira dentro da escola? Tá. Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar um passinho. O passinho é assim, que os governos, então, propuseram de colocar a educação financeira nas escolas para resolver essa questão aí que a gente acabou de falar. E aí, um dos programas é um programa do governo central, do Banco Central, para incentivar as escolas a aprenderem a como fazer isso. Qual que é o problema? Não do programa, o problema da iniciativa toda. Hoje, os professores têm que dar conta de uma quantidade de coisas que já é insana. Assim, é surreal. Assim, tem que dar conta de um monte de coisa. E pensando numa classe bem baixinha, é mais surreal ainda, porque às vezes as crianças vão à escola para comer a merenda. Então, assim, elas estão tão carentes de tudo que elas estão... Não dá... É difícil para o professor dar conta de tantas coisas que elas têm que ensinar. Não sei se vocês já viram, mas para mim é uma piada, sei lá, interna. Pra mim é uma piada interna, nem seja só comigo mesma. Tudo é a escola que tem que resolver. Isso aí devia ser assunto na escola. Tudo deveria ser assunto na escola. O problema de cada questão, de cada profissão, as pessoas falam, isso aí devia ser programa na escola. Tudo a escola tem que dar conta, assim, como se fossem os pais delegando tudo pra escola que a escola deveria fazer. Dito isso, e só também lembrando para as pessoas que não conhecem, o programa ele prevê que é uma proposta transdisciplinar, então não é uma disciplina de educação financeira. O programa, a proposta do governo que tem na Base Nacional Curricular Comum, que é uma base que as dicas, é o parâmetro, assim, é o que todas as escolas do Brasil inteiro têm que cumprir. Eles fazem sugestões de como lidar com aquilo, mas cada escola monta do seu jeito. E aí, então, passou a incluir a educação financeira dentro desse programão todo, que é o guia do que todas as escolas têm que dar conta em cada faixa etária. O Banco Central fez essa proposta, e o que eu gosto, Gabriel, o que eu gosto dessa proposta é que eles não só fazem um monte de sequência didática. Sequência didática é um termo bem técnico de pedagogia, mas é um programinha de aula. Aula 1, fala isso. Aula 2, vamos fazer aquilo. Aula 3, a gente pega um texto e faz não sei o que lá. E é isso que é uma sequência didática. O que eu gosto é que eles não fizeram só um monte de proposta de sequência didática, mas eles fizeram treinamentos com os professores, treinamentos com os gestores escolares. Isso que eu acho que é a principal qualidade desse programa. Porque, sabe, você só falar assim, galera, ensina aí, dá conta aí. E aí, imagina se os pais estão com dificuldade, inseguros de ensinar isso em casa, imagina os professores, que já estão lá com milhares de dificuldades. E outra coisa que é legal é que os professores, eles têm um apoio que eles estão fazendo testes, os pilotos desse programa, eles estão feitos em alguns estados, que é Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Minas Gerais. Então, assim, eles estão testando em regiões bem diferentes. Isso eu acho que é uma qualidade também. Acho que é um ponto bem positivo. E a outra coisa, uma curiosidade aqui para compartilhar com vocês, mesmo nos Estados Unidos vocês sabem que tem leis diferentes em cada estado. Em alguns estados é previsto que é obrigatório ensinar educação financeira, em outros não. Nos estados em que a educação financeira é obrigatória, os professores já disseram que eles não se sentem preparados. É tipo um número bem baixo, não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas é tipo 30% deles que se sentem realmente preparados para ensinar isso. Imagina aqui, que nem em outras profissões as pessoas se sentem preparadas para lidar com as finanças. Imagina um professor ter que falar sobre um assunto que ele também não domina. Então, o que eu acho mais legal do programa é treinar mesmo os professores, falar com os gestores,
para isso. E o que eu vi, que eu não sei em detalhes, eu tô tentando descobrir, mas ainda não tive acesso, é que quando você propõe uma sequência didática, é como se fosse um livro didático. Você não puxa o gancho da realidade daqueles alunos. O que eu gosto, um programa, uma sequência, uma atividade que eu gostaria muito de um projeto, que eu gostaria muito de ver nas escolas, é chegar nas escolas e falar: o que vocês estão falando aí? O que é? É porque tá todo... Puxa, 3 pais aqui perderam o emprego recentemente, que coisa, né? Por que será que isso tá acontecendo? Mas e como é que a gente faz se isso acontecer? Mas entendeu? Puxa da escola, puxa da realidade das crianças. Se foi porque o pai teve que demitir, ok. Se foi porque o pai perdeu o emprego, a mãe, o que for, tá bom, legal. Sabe, pegar dos exemplos dele. Tem hoje umas crianças muito pequenininhas estão falando de Bitcoin. Então, se o interesse deles for o Bitcoin, então vamos puxar pelo Bitcoin, que esse seja o gancho. Essa que eu acho que é um desafio, assim, que eu acho que os professores vão acabar tendo um pouco de dificuldade, assim, mas que eu acho que funciona muito melhor quando o interesse parte das crianças. Conforme você falou, né, é a questão de você falar a linguagem da criança, né? É meio que falar mesmo do que ela gosta e não impor um negócio que é totalmente diferente, muito novo para ela.